esperar alguns minutinhos. Estão derrubando a nossa conexão, né? E nós já tínhamos conhecimento de que isso aconteceria, tá? Então, assim, se cair, aguarda um minutinho porque a gente volta. Não há interesse de que esses vídeos sejam veiculados, né? Então, como eu estava falando, existe um mecanismo atuando aqui na nossa cidade de Toledo, né? Então, vamos de novo construir, porque eu não sei até que ponto essa mensagem chegou a todos vocês, né? Então, assim, nós temos duas candidatas que estão alinhadas com a esquerda, né? Que defendem os valores da esquerda. Eu as respeito muito por isso, né? Pelo fato de elas terem essa postura autêntica, de não tentar entender uma mensagem daquilo que elas não acreditam, né? Elas são candidatas que estão alinhadas a esses valores e elas fazem as suas campanhas pautadas nesses valores, né? O meu respeito à candidata Jaqueline e à candidata Cláudia, que tem coragem de defender a sua postura e não se vendem por uma questão de poder, né? Então, isto é a verdadeira política, tá? Então, vamos voltando lá, dar mais alguns minutinhos para o pessoal ir entrando, né? Para que a gente possa continuar fazendo essa explicação, né? Vamos agradecer as pessoas que estão comigo hoje e é muito importante. Então, construindo o mecanismo, nós temos a Jaqueline representando o PT, nós temos a Cláudia Malman representando o PSOL e o PCdoB, e nós temos que essa candidatura da candidata Jaqueline, nós precisamos lembrar que ela foi secretária da Mulher da gestão Beto Luniti, tá? Ela não abandonou seus valores de esquerda, ela continua defendendo o seu partido, né? Ela tem postura ideológica, tá? No entanto, ela foi a secretária da Mulher da gestão Beto Luniti, que agora quer nos dizer que não tem mais a defesa dos valores da esquerda na sua gestão. Esse mesmo governo Beto Luniti, que esteve alinhado com os posicionamentos da candidata Jaqueline, que estão associados ao Partido dos Trabalhadores, ele tinha na sua gestão como vice-prefeito o Pelanca, que hoje está no grupo político que apoia o senhor Lúcio Demarque para a prefeitura, tá? Dentro desse contexto, apoiando também para a prefeitura, nós temos o senhor Marcos Zanetti, que fez campanha aberta para o Ciro Gomes em 2018, dentro de um direito dele, ele tem esse direito, é liberdade política, liberdade de expressão e de opinião. Mas o senhor Lúcio não pode vir a público afirmar que ele é o candidato de direita. Não é, senhor Lúcio. Por que é que o senhor não falou isso no debate da Tarobá? O senhor teve duas oportunidades de me questionar isso e de levantar essa informação no debate da Tarobá, senhor Lúcio Demarque. E o senhor foi fazer pergunta para a senhora Jaqueline e para a senhora Cláudia. Eu estava lá para lhe responder pessoalmente todas essas questões. E o senhor fugiu da raia. O senhor foi covarde nesse momento. O senhor foi omisso nesse momento. E aí começa a lançar perguntinhas em grupos de WhatsApp, onde eu não tenho a possibilidade de fazer a defesa. Isso é covardia. Isso é falta de hombridade. Isso é falta de respeito ao adversário. Então eu gostaria muito que o senhor marcasse dia, hora e local, senhor Lúcio. Senhor Beto Luniti, senhor Pagnussá, senhor Tita Furlan, marquem dia, hora e local e vamos debater a cidade. Eu tenho essa coragem, eu tenho esse conhecimento e eu tenho capacidade de desmontar cada um dos seus falsos argumentos a respeito do município de Toledo. Nós entramos nesse pleito porque nós queremos fazer a mudança de verdade e nós faremos. A população está conosco. Nós vamos devolver a Prefeitura de Toledo aos seus verdadeiros donos, que é a população da nossa cidade. Então, a primeira questão, construindo o mecanismo. Jaqueline, que foi secretária da Mulher do governo Beto, que teve como vice o Pelanca, que agora apoia o Lúcio, que tem como vice o Marcos Zanetti, que apoiava o Ciro Gomes, e tentando aparecer como alternativa o senhor Coelho Furlan, que foi candidato a vice tanto do senhor Beto Luniti, à Prefeitura de Toledo, como é o atual vice-prefeito do senhor Lúcio Demarque. Este é o mecanismo instalado em Toledo. É contra essa estrutura que nós estamos lutando e é contra essa estrutura que nós vamos vencer as eleições sem usar um tostão do fundo partidário. Como faremos isso? Com integridade, com inteligência, com competência, com gestão de recurso público.
Porque o dinheiro de campanha, ele não pode ser utilizado para atacar os outros adversários, os outros candidatos, dessa forma baixa e covarde. Então, o objetivo da live é responder a senhora Angélica Letícia, que não me conhece, nunca conversou comigo e que está fazendo ilações, acusações graves a respeito da minha conduta e do meu marido num grupo de WhatsApp do Panceira e que está sendo essa acusação compartilhada em vários outros grupos de WhatsApp. Senhora Angélica Letícia, sabe a história do travesseiro de penas? Quando ele é aberto e as penas se espalham, depois é impossível juntar cada uma delas. Foi exatamente isso que a senhora acabou de fazer quando emitiu a sua opinião fazendo essas acusações em relação à minha pessoa. Elas se espalharam ao vento e eu estou aqui com a capacidade, consciência limpa, tranquila, para responder cada uma dessas acusações. Né? A Tina, eles não têm coragem porque os mesmos têm muitas coisas a esconder. Eu acredito que sim, até mesmo porque o debate que seria realizado amanhã, por uma razão não explicada à população de Toledo até agora, ele foi cancelado. Ontem, Assis Chateaubriand, nós estávamos acompanhando um debate entre os candidatos a prefeito, promovido pela OAB e pelo Observatório Social. A nossa cidade, com 140 mil habitantes, 7 candidatos. Nós não tivemos um único debate realizado aqui. O único feito foi lá em Cascavel, pela TV Tarobá. Olha a vergonha para o nosso município. Que democracia é essa? Que vontade de discutir a política e as propostas para Toledo. Eu tenho muitas propostas. Nosso plano de governo está sendo explicado em áudio e vídeo para quem quiser ver. Nós estamos fazendo lives desde o início da campanha, explicando cada uma das lindas propostas que foram pensadas com amor e com carinho para toda a população de Toledo. E os candidatos, o que estão fazendo? Além de acusações. Quem está jogando pedra? Quem está atacando? Se uma candidata que nas pesquisas eleitorais tem tão pouco percentual, por que é que onde eu encontro na rua, eu sou abraçada, as pessoas fazem selfie, as pessoas querem me conhecer? Por que é que nas minhas reuniões, senhor Lúcio Demarque, no interior, na sua reunião tem 6 pessoas e nas minhas tem 37? Por que será que isso acontece, hein, senhor Lúcio? O senhor consegue explicar isso numa live? Chama uma live. Eu fiquei esperando a sua live do regional. Lembra que o senhor convocou uma live junto com o seu vice-candidato para falar sobre o regional? Aonde essa live foi realizada? O senhor cancelou por problemas técnicos. Problemas técnicos estão aqui, ó, seu Lúcio, nas 3 páginas de informações que eu recolhi estudando a CPI realizada pela Câmara de Vereadores de Toledo, juntando informações do portal da transparência que qualquer cidadão pode acessar, informações e reportagens da internet. Nós temos essas informações e nós queremos mostrar e vamos mostrar para a população a verdade a respeito do que está acontecendo aqui na nossa cidade. Qualquer um desses 3 candidatos que se colocam à frente, a cidade não muda, gente. Ela continua a mesma coisa. Está provado por A mais B, para quem quiser ver, que existe uma estrutura política que opera de todos os lados e que não vão trabalhar por Toledo, infelizmente, como não fizeram isso até o presente momento. Então, em relação ao regional, né? Deixa eu ver, só verificar aqui as informações. Compartilhem esta live, né? Por gentileza, eu sei que o horário não é propício, está todo mundo trabalhando. Mas nós precisamos levar essa informação ao maior número possível de pessoas. Compartilhem, convidem seus amigos, coloquem esse compartilhamento na sua página. Nós estamos falando sobre a verdade a respeito do que acontece na nossa cidade. E nós não temos dificuldade de estar ao lado da verdade. Nós não temos telhado de vidro. Nós não nos aliamos ao mecanismo. Nós nos recusamos a fazer parte dos partidos políticos da nossa cidade. E aí fica o recado também ao senhor Marcelo Kalinowski e ao senhor Lorival Neves Júnior, que estão bloqueados no meu Facebook pela forma rasteira como fazem política, que ontem ou antes de ontem estavam colocando que eu não havia passado pelos crivos do Partido Patriota. Por favor, seu Lorival Neves, eu falei pessoalmente ao seu
deputado Evandro Roman, o porquê que eu não estava indo para o Patriota. Porque o senhor não passou nos crivos da minha exigência política para estar filiada a um grupo político. Porque o senhor é condenado por crime contra o patrimônio público. Inclusive teve a sua candidatura rejeitada aqui em Toledo. É ficha suja. Todo mundo sabe disso. E eu me recusei a ter como presidente da executiva do partido para o qual eu estivesse me filiado alguém que tivesse condenação por crime contra o patrimônio público. Foi por isso que eu não fui para o Partido Patriota. Foi por isso que eu não fui para nenhum partido daqui de Toledo. Foi por isso que eu fui buscar em Brasília um partido que nos desse sustentação política para disputarmos esta eleição de forma limpa, de forma aberta, com coragem, sem que houvesse possibilidade alguma de manipulação da nossa candidatura. Sem que quando chegasse o momento das coligações, vocês pudessem retirar a minha candidatura desse processo. É isso que está acontecendo aqui em Toledo e a população de Toledo precisa saber disso. A única possibilidade de mudança é o 36. Toledo só volta para a mão do cidadão de Toledo se o 36 sair vitorioso das urnas. E é isso que vocês têm. Né? Então vamos lá, quais as acusações que a senhora Angélica Letícia fez? Que eu estava utilizando o hospital regional como palanque eleitoral, verdade? Há 12 anos aquele prédio é reformado, demolido, reformado de novo. Eu vou mostrar A por B quem é que usa esse prédio do regional, dona Angélica Letícia, como palanque eleitoral, né? Que foi o meu marido que impediu para atrasar a obra, tá? Que essa ação foi feita com o objetivo de que eu tinha interesse pessoal de atrasar aquela obra do regional, né? E que por que motivo foi paralisada a obra no início do ano? A senhora fez acusações gravíssimas, dizendo que eu e meu marido estávamos utilizando o trabalho dele como uma forma de atuação política aqui em Toledo. A senhora está muito enganada. A minha candidatura vem, nesse momento, como uma forma de dar à população de Toledo a chance de dar um basta a essa política suja que é feita há décadas aqui em nossa cidade. Peço desculpas ao senhor Derli Donin, né? Porque em algumas lives eu falei nos últimos 20 anos, já me disseram que na gestão dele as coisas eram diferentes. Né? Então, assim, eu tenho conhecimento desde que eu estive aqui, que desde 2012, né, as coisas começaram a serem engendradas de uma maneira nada republicana. E é exatamente contra esse mecanismo que nós estamos lutando. Então vamos lá. Esta novela, ela começa em 2012, quando foi autorizada a construção do regional sem que houvesse definição de gestão. Tinha verba, tinha recurso, oba, batemos palminha. Vamos fazer um novo prédio público em Toledo. Ótimo. Primeira coisa é que não havia necessidade desse prédio aqui em Toledo na época. Nós tínhamos 3 hospitais funcionando e o que havia era a necessidade de pactuação de novos leitos pelo SUS para atender a população de Toledo. Era isso que acontecia. Mas, como cavalo dado não se olha os dentes, havia disponibilidade de recursos no âmbito do Ministério da Saúde e aí iniciaram a construção de um hospital sem que tivesse os devidos cuidados da planta desse hospital, a definição de quem iria custear esse hospital, mas o prédio estava lá, sendo levantado aqui em Toledo. Tá? Assim foi feito, até que no dia 22 de março de 2016, todo esse histórico, gente, é público. Eu levei esse histórico para o debate em Toledo. Eu queria que os candidatos entrassem nessas questões, mas eles fugiram da raia. Eu só consegui perguntar para o senhor Beto Luniti porque ele deu o azar de ficar por último no sorteio 2 vezes. E aí nós entramos na temática. Mas o senhor Lúcio não fez pergunta para mim e o senhor Coelho Furlan, quando fez as perguntas, levou as devidas respostas. Então vamos lá, 22 de março de 2016, todas as informações públicas, tá? Na gestão do senhor Pagno Sá, foi emitido o habite do Hospital Regional. Detalhe, ele era candidato à reeleição aqui em Toledo e esta emissão de habite, ela foi concedida sem que houvesse sido expedido a autorização pela Vigilância Sanitária do município de Toledo, sem que o Corpo de Bombeiros tivesse dado
a devida fiscalização, sem laudos de vistoria da Sanepar e sem que a instalação elétrica tivesse concluída. Vejam bem, na gestão de alguém que quer ser prefeito novamente, o habite-se de um hospital, ele é concedido sem estas 4 vistorias. Um absurdo, tá? E isso aconteceu de forma comprovada, que era para permitir o pagamento da última parcela do contrato da construtora, tá? Antes do vencimento da validade do convênio do governo federal. Eles precisavam mostrar a obra concluída, a obra não estava concluída e o pagamento para a construtora não seria liberado sem que eles apresentassem um habite, uma prova técnica de que a obra havia sido concluída. Foi isso que aconteceu nas barbas do senhor Paulino Sá. Ele era o prefeito de Toledo quando isso aconteceu, comprovado pela CPI realizada pela Câmara de Vereadores de Toledo, e para quem quiser saber disso, tá? Aí o que aconteceu? 2018, ano eleitoral, novamente a questão do hospital regional, que a dona Angélica Letícia me acusa de estar usando como palanque eleitoral, né? Depois eu respondo. E você acha que se eleita vai conseguir terminar o hospital regional? O hospital regional vai ser terminado. Eu já entro nessa resposta. Deixa eu concluir a questão do raciocínio aqui, tá? Então aí em 2018, ano eleitoral, todo mundo buscando o seu lugar ao sol na política brasileira, alguns como candidatos a deputado estadual, outros como candidato federal. No dia 8 de fevereiro foi feita uma reunião pública para anunciar que a EBSER, um órgão vinculado ao Ministério da Educação, assumiria então a gestão do regional para que ele funcionasse como hospital universitário em Toledo, tá? Prefeito Lúcio Demarque, juntamente com a presença do senhor Coelho Furlan, que agora diz para todo mundo que foi enganado. Que vergonha, senhor Coelho Furlan. Um cidadão com mais de 40 anos dizer que foi enganado. Se o senhor consegue ser enganado por esse tipo de pessoa, então o senhor não merece entrar de novo para a política de Toledo. Porque é assim que a política funciona. A gente tem que estar esperto o tempo todo. Se eu não fosse esperto, eu não estaria nem como candidata agora nesse pleito, né? Então vamos lá. Senhor Lúcio Demarque, junto com o senhor Coelho Furlan, né? Um candidato a deputado estadual, outros apoiando o deputado Schiavinato a federal, né? Fizeram uma reunião pública, eu estava presente nessa reunião, os senhores sabem disso. Eu questionei, né? Os diretores da UESP também estavam nessa reunião, e os senhores fizeram essa reunião pública para anunciarem publicamente, tá? Que o Hospital Regional de Toledo seria aberto no dia 1º de julho de 2018. Olha que lindo, né? Em ano eleitoral, abrindo o regional, colocando o Hospital Regional para funcionar, tá? O prefeito Lúcio Demarque, ele afirmou várias vezes que no dia 1º de julho de 2018 seria feita a abertura do Hospital Regional de Toledo, né? Eu estava nessa audiência pública quando o senhor Coelho Furlan, então vice-prefeito do senhor Lúcio Demarque, promove uma verdadeira declaração de amor ao deputado Schiavinato e ao prefeito Lúcio. Busquem lá os vídeos desta reunião. Os senhores virão com os seus olhos essa verdade. Eu não preciso usar de fake news. Nós temos as provas de que tudo isso aconteceu, né? Esse evento ocorrido em pleno ano eleitoral, em vésperas do início da candidatura, né? E o que havia naquele tempo era apenas um protocolo de intenção, e nós já sabíamos disso. Eu questionei isso, eu iria questionar isso na audiência pública. A audiência era para ser aberta a perguntas, e quando eles perceberam que nós iríamos questionar isso, eles encerraram a reunião e saíram como faria o leão da montanha, pela direita. Se esquivaram de responder isso porque eles queriam dar a intenção, a entender para a população de Toledo que o hospital seria aberto no dia 1º de julho e o que tinha apenas era um protocolo de intenções. Tanto é que o hospital regional não está aberto, né?
Isso demonstra que já naquela época nós não tínhamos nada relacionado a essa possibilidade de gestão compartilhada com a EBSER, tá? Então, o que aconteceu? Diante de todo esse cenário, foi pactuado um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, né? O Ministério Público, então, o meu marido, na época, exercendo de forma exemplar, íntegra, proba a sua função como promotor de justiça, jamais me passava pela cabeça sair candidata a prefeita e ter que descascar todos esses abacaxis que esse povo que quer voltar agora deixaram plantados lá na Prefeitura de Toledo, né? Eles assinaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Senhor Lúcio, o senhor também assina documentos sem ler? Porque o deputado Schiavinato já declarou em público que ele faz isso. Pelo jeito, o senhor assinou esse termo de ajustamento de conduta sem ler. E é por isso que a sua equipe, os seus apoiadores, saem fazendo acusações contra a minha pessoa nos grupos de WhatsApp. Tá? Está escrito lá, olha aqui, ó, cláusula segunda. O compromissário apresentará em 90 dias plano alternativo concernente à gestão do referido hospital em caso de não assunção pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, nos moldes oficialmente divulgados pelo município até o presente momento. A definição a respeito da gestão do hospital pela empresa brasileira, pela EBSER, deverá ocorrer impreterivelmente até 28 de fevereiro de 2019, tá, seu Lúcio? Tá lembrando dessa data? De tal modo que, a caso decorrido o referido prazo, sem que oficialmente a nominada empresa seja designada administração de prestação de serviços, o município de Toledo deverá promover imediatamente providências objetivando a execução de um plano alternativo. Foi o que aconteceu. A EBSER não assumiu, a EBSER não pode assumir, o nosso hospital não atende às exigências técnicas para ser um hospital universitário. Eu fui até Brasília em setembro conversar a respeito disso e não há possibilidade do Ministério da Educação transformar aquele hospital num hospital-escola. Ele não atende aos requisitos objetivos para ser um hospital-escola para o curso de medicina da Federal. Tá? Cláusula terceira. O compromissário adotará todas as medidas que se fizerem necessárias para que a conclusão das obras do Hospital Regional do Oeste do Paraná ocorra impreterivelmente até 21 de julho de 2019. A conclusão das obras consistirá no total encerramento de construção, reforma, recuperação ou ampliação que forem necessárias, de tal modo que atenda às condições mínimas de funcionamento, de acordo com as suas peculiaridades, incluindo disponibilidade de materiais de uso corriqueiro necessários à finalidade do estabelecimento, bem como equipamentos imprescindíveis ao seu funcionamento. Cláusula quarta, seu Lúcio, estou lembrando aqui para o senhor que esqueceu e para a dona Angélica Letícia, que fez a acusação sem nunca ter lido esse termo de ajustamento de conduta. Tá? Cláusula quarta, o compromissário assume a obrigação de promover o início do atendimento à população do Hospital Regional de Toledo até o dia 1º de agosto de 2019. Tá? Para fim de cumprimento desta cláusula, o compromissário disponibilizará, por seu intermédio ou por terceiro que porventura assumir a gestão, número mínimo permanente de profissionais que possam prestar o serviço. Isso é público, é documento público, está no portal do município esse termo de ajustamento de conduta que foi assinado pela gestão do senhor Lúcio Demarque, a qual a senhora Angélica Letícia tanto defende e me acusa de estar usando a questão do regional, faz acusação grave em relação ao meu marido de estar manipulando a questão dos procedimentos na promotoria de justiça para benefício próprio. Senhora Angélica Letícia, a senhora não me conhece e a senhora não sabe com quem está mexendo. A senhora fez acusações graves, gravíssimas, num grupo de WhatsApp que foi replicado aos 4 cantos do município de Toledo. E eu estou lhe demonstrando todas as provas do quanto a senhora me caluniou, injuriou, está difamando a minha pessoa, porque eu tenho as provas de que isso é mentira. O que a senhora fala nos grupos, a mando de não sei quem, é mentira. Tá? No dia 28 de fevereiro de 2019, né, o senhor Lúcio Demarque inicia a reforma do Hospital Regional. Sem, no entanto, ter encaminhado o plano de gestão alternativo que ele havia se comprometido. Está ouvindo, seu Lúcio Demarque?
Quem está ouvindo, quem está acompanhando essa live, manda lá, pede para ele acompanhar também. Ele iniciou a reforma do hospital regional sem apresentar o plano de gestão para o qual ele havia se comprometido com o Ministério Público, de que caso a EBSER não assumisse a gestão do regional, ele apresentaria um plano alternativo antes de iniciar as reformas necessárias. Entendeu agora, dona Angélica Letícia, por que o Ministério Público do Estado do Paraná, na pessoa do meu marido, que respondia pela Promotoria do Patrimônio Público, pediu a suspensão dessas obras? Porque tinha uma cláusula que o seu prefeito, o seu candidato a prefeito, assinou, se comprometendo a não iniciar qualquer reforma sem antes estabelecer a gestão. Foi apenas isso, dona Angélica Letícia, tá? Talvez o teu candidato não tenha lhe explicado isso, até mesmo porque talvez ele não tenha lido. E durante a semana, eu vou fazer outra live a respeito do consórcio do lixo, que demonstra que, pelo jeito, o senhor Lúcio Demarque é acostumado a assinar documentos sem ler. Mas hoje vamos nos ater à questão do regional, tá? Então foi isso que aconteceu, sob pena de execução de multa, tá? Automaticamente, o município apresenta, então, o Ministério Público ingressa com a ação, solicitando a suspensão das obras até que seja apresentado esse plano alternativo, tá? O município sai correndo para cumprir o que estava determinado no termo de ajustamento de conduta, tá? E a partir desse momento, né, abandonando completamente a ideia de transformar o regional num hospital universitário, né, eles partem para um plano B, convocando um grupo de trabalho, o famoso GT, tá? Com a finalidade, vejam bem, de estudar uma futura alternativa para a gestão do regional, já que a EBSER já não tinha dado certo e não daria certo, e eles sabiam disso desde o início, tá? Então, o que aconteceu? As obras foram paralisadas por determinação da Justiça, porque existia um termo lá no parágrafo único do termo de ajustamento de conduta que exigia do município que eles apresentassem esse plano de gestão caso não desse certo com a EBSER antes de começar as reformas, tá? E eles não fizeram isso, por isso que a Justiça determinou a paralisação das obras, para que eles apresentassem o plano de gestão. No dia 24 de abril de 2019, tá, o senhor Lúcio Demarque, conjuntamente com o ex-prefeito, atual deputado federal José Carlos Schiavinato, do mesmo grupo político, aparecem novamente em cena, anunciando as tratativas com a EBSER. Vejam bem, novamente por intermédio de um precário protocolo de intenção. Eles não desistem, gente. Eles não desistem dessa forma de fazer política. Está tudo documentado na CPI feita pelos vereadores, está tudo documentado através de matérias jornalísticas do portal da Transparência. Eu não estou inventando nada disso. Isso aqui é a realidade do município de Toledo, que eles não querem que você, cidadão, tome conhecimento, porque eles querem voltar a continuar governando Toledo nos próximos 4 anos, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: a partir do momento que foi apresentado esse protocolo de intenções, né, no dia 1º de agosto de 2019, o prefeito Lúcio descumpre o prazo para iniciar o funcionamento do hospital regional. A reforma do prédio sequer tinha sido iniciada e ele havia se comprometido, através de um termo de ajustamento de conduta, em colocar o hospital regional para funcionar, né, com a conclusão das obras até o dia 21 de junho de 2019. Né? Não cumpre o prazo que ele havia se comprometido. Isso demonstra que o nosso prefeito não tem palavra, porque ele se comprometeu judicialmente e ele não cumpriu. E agora ele quer jogar a culpa da sua incompetência, da sua omissão, em quem apenas estava trabalhando para tentar sanar, contornar toda a lambança da gestão pública em nossa cidade. Apenas isso, tá? Então, o que aconteceu? No dia 6 de janeiro de 2020, tá? Nós estávamos em viagem, nós não estávamos em Toledo, nós estávamos em férias. O prefeito Lúcio Demarque promove um ato público para assinatura da ordem de serviço, autorizando o início das obras de reforma da estrutura pública intitulada Hospital Regional de Toledo, tá? E com término previsto para o dia 16 de setembro,
sem qualquer definição de quem iria custear esta obra, o funcionamento deste hospital, tá? E consequentemente, né, sem que o Ministério Público, digamos assim, tivesse sido informado a respeito do que estaria acontecendo, uma vez que o prefeito Lúcio Demarque havia se comprometido com o Ministério Público do Estado do Paraná a apresentar um plano de gestão antes de iniciar a reforma. Então, o prefeito Lúcio Demarque não apresentou esse plano de gestão e iniciou a reforma, dizendo inclusive que terminaria esta reforma no dia 16 de setembro. Tá? No dia 14 de janeiro, né, foi, logicamente, o Ministério Público, ele não foi nem, acho que nem o meu marido, nós estávamos em férias, foi o promotor substituto quem fez isso. Ele ingressou com uma medida judicial solicitando a suspensão das obras até que aquele compromisso assumido pelo prefeito Lúcio Demarque lá no termo de ajustamento de conduta em 2019, ele fosse cumprido. Então, assim, qual foi o pedido? De forma bem simples, que o Ministério Público fez ao Poder Judiciário. Poder Judiciário, prefeito Lúcio se comprometeu a não mexer no hospital antes de definir a gestão. Ele está iniciando uma reforma, ele precisa definir a gestão. Dá para parar? Dá para parar. Foi isso que a Justiça fez. Deve parar. A Justiça paralisou as obras de reforma do hospital, concedeu a liminar no dia 14 de janeiro para o Ministério Público, tá? E no dia 30 de janeiro, após notificação judicial, o município informou que a gestão seria feita pelo CONSAMU, né? Foi feita uma Assembleia Geral do CONSAMU, que, vejam bem, é um serviço médico de urgência e emergência, que não tem no seu estatuto a característica de ser órgão de administração hospitalar, passaria então a fazer a gestão do hospital regional. Outra questão mais problemática ainda, né? O CONSAMU estavam apresentando essa possibilidade de botar o hospital regional para funcionar pelo CONSAMU, sem que tivesse a anuência do governo do estado em fazer os aportes financeiros para isso. E nós temos conhecimento de que o nosso hospital ele custa mais de 3 milhões mês para funcionar com seus menos de 100 leitos, tá? Então, no dia 18 de fevereiro, no intervalo de 30 dias, né, houve a manifestação por parte do Ministério Público de que não haveria necessidade mais da suspensão das obras, uma vez que a Prefeitura de Toledo havia apresentado esse plano alternativo de gestão que seria feito pelo CONSAMU, tá? Em relação a esse termo de gestão feito pelo CONSAMU, até onde nós temos conhecimento, o CONSAMU não tem estatuto que permita ele fazer gestão do hospital. Nós não temos aportes financeiros para que o CONSAMU faça a contratação dos profissionais necessários para colocar o hospital regional para funcionar. E o que nós temos apenas, mais uma vez, é um protocolo de intenções. Nós não temos nada definido em relação a essa questão, tá? Então, a desistência, senhora Angélica Letícia, ela cedeu por parte do Ministério Público porque o seu candidato a prefeito apresentou um plano de gestão que seria feito pelo CONSAMU. Portanto, ele cumpriu aquilo que estava previsto no termo de ajustamento de conduta. No entanto, no dia 18 de maio, as obras se iniciam, a situação desastrosa, aquela lambança que foi apresentada na gestão do senhor Pagnussá, que agora vem prometendo mais saúde para a população, que vem prometendo uma ampliação das vagas de atendimento, a abertura do regional, e que entregou o nosso município com o limite prudencial estourado, que entregou o nosso município com N problemas de gestão na saúde, que fechou o mini hospital, agora ele veio, que deu a BITSE para o hospital regional, sem que nós tivéssemos sequer as vistorias necessárias. Essa mesma turma quer dizer que está preparada para governar Toledo. No dia 18 de maio, foi feito o segundo aditivo contratual para aumentar o valor de custeio da reforma do regional, porque as lambanças, após a retirada do teto de gesso, eram imensas.
prezada população de nossa cidade. Tudo isso com dinheiro público. Dinheiro que saiu do orçamento público municipal, que poderia contratar mais professores para ofertarem vagas em tempo integral nos CMEs de nossa cidade. Recurso público que poderia ser utilizado no combate à pandemia do Covid em nossa cidade, evitando que o comércio fosse fechado tantas vezes e as pessoas tivessem fossem proibidas de trabalhar. Tá? Então, foi feito o segundo aditivo, num valor de R$400 mil, está lá no portal da transparência. Eu sei ler portal, sabe, seu Lúcio? Eu sei investigar o que está escrito no portal da transparência. Na minha gestão, o portal vai melhorar ainda mais, porque eu tenho um compromisso com a transparência para que a população encontre os dados da maneira mais fácil possível. Então, foi feito esse aditivo contratual no valor de R$400 mil, já prevendo a entrega do hospital para o dia 16 de novembro. Está lá no portal da transparência para quem quiser ver. Tá? No entanto, no dia 16 de setembro agora, tá, de 2020, foi feito um terceiro aditivo nesse contrato, havendo um aporte financeiro de mais R$500 mil e redefinindo a entrega dessa obra para o dia 15 de janeiro de 2021. Está tudo lá no portal da transparência. Essa é a diferença da candidatura da Simone Sponhos e do Fábio Kukovic, que estão sob o número 36, e dos demais candidatos que fazem parte desse sistema que há anos se reveza no poder da cidade. Nós trabalhamos com dados técnicos. Nós não fazemos calúnias, injúrias e difamações. Nós temos conhecimento da realidade do nosso município e sabemos que somos os únicos que temos a competência para mudar Toledo de verdade. Então, assim, tudo isso aconteceu na gestão do senhor Pagnussá, na gestão do senhor Beto Lunite e nas barbas do senhor Coelho Furlan, que era vice-prefeito e que diz para todo mundo que foi enganado. São essas pessoas que assinam sem ler, que são enganados, que concedem habite sem as devidas vistorias, que estão tentando te convencer a votarem neles para que eles continuem fazendo essas lambanças na prefeitura de Toledo. Tá? Conclusão: esse regional iniciou há mais de 8 anos, iniciou na gestão do prefeito Schiavinato, engenheiro que não fiscalizou o projeto e sequer viu que as portas lá previstas eram de 80 centímetros e que não passava uma cadeira de roda, que não passava uma maca para entrarem nos quartos. Como é que alguém que sai do centro cirúrgico e é levado para o hospital, quem já fez cirurgia sabe disso, vai entrar dentro do quarto se não passa uma maca, gente? Engenheiro autorizou, prefeito engenheiro permitiu que esse hospital fosse construído. Tá? Então, passou pela gestão do senhor Pagnussá, que concedeu o habite sem as devidas vistorias. Tá? Foi utilizado como palanque político, sim, pelo senhor Lúcio Demarque, e por que não pelo seu Coelho Furlan, que na época eu estava presente, senhor Coelho Furlan. Teceu odes elogiosas ao deputado federal Schiavinato, porque o senhor estava buscando a sua candidatura a deputado estadual. E como fará com toda certeza, de novo, em 2022. Esse povo não tem vergonha de disputar a eleição para qualquer coisa. O tempo todo, 2020, 2022, 2024, tá os mesmos lá disputando eleição. E ninguém se preocupando em governar Toledo de verdade. Nós estamos assumindo esse compromisso público com a população de Toledo. Nós vamos devolver a prefeitura para você, cidadão de Toledo. E nós vamos trabalhar 4 anos para fazermos com que Toledo volte a ser a grande cidade do oeste do Paraná. Tá? Então, assim, todos eles se utilizaram politicamente dessa questão do regional. Tá? Enquanto estava em tramitação uma ação civil pública em relação a toda essa matéria, que foi proposta somente por 30 dias, em relação à vigência de todos os contratos. Então, senhora Angélica Letícia, fica aqui, com base em todas as respostas que nós colocamos, quem está em dívida com a população de Toledo, hein, dona Angélica Letícia? Quem está trabalhando a favor da população de Toledo? É o seu candidato? A senhora acredita de forma verdadeira
que eu estou largando o meu sossego, estou deixando o convívio com a minha família para descascar esses baitas abacaxis, porque eu tinha interesse eleitoral desde aquela época? Por favor, o que a senhora está fazendo é a típica maneira baixa de fazer política no momento do desespero. Nós não precisamos disso. Nós não representaremos grupos políticos dentro da Prefeitura de Toledo. Nós não representamos grupos econômicos dentro da nossa candidatura. Nós não nos aliamos a todos esses que fazem parte deste mecanismo, de uma maneira ou de outra. Nós estamos com a nossa candidatura séria, limpa, responsável. Nós queremos resolver os problemas de Toledo. E em relação ao hospital regional, nós fomos a única candidatura que apresentamos uma proposta viável para colocarmos aquele elefante branco para funcionar e atender de forma digna a população de Toledo. Nós vamos transformar o hospital regional numa parceria público-privada com a UESP, na primeira maternidade e no primeiro hospital pediátrico de Toledo. Todas as mães de Toledo, gestantes, todas as crianças de Toledo serão atendidas neste espaço. E vamos abrir espaço no Bom Jesus até que o novo hospital seja construído. Nós temos conhecimento de que a gestão da UESP já está se organizando para isso. Nós vamos ampliar o centro cirúrgico dentro do prédio onde hoje funciona a UESP, dentro do prédio do Bom Jesus, né? Vamos fazer a ampliação desses espaços para que a gente consiga atender de forma mais ágil a população de nossa cidade, né? Principalmente na questão das cirurgias eletivas, que hoje não há espaço disponível para que essas cirurgias sejam realizadas no Hospital Bom Jesus. Nós vamos batalhar e muito junto ao governo do estado do Paraná. E eu tenho certeza que o governador Ratinho Júnior jamais se recusará a auxiliar o povo de Toledo, a fazer a equiparação do percentual de leitos de internação hospitalar aqui na nossa regional. Nós somos a 20ª Regional da Saúde e nós temos o menor número de leitos para atendimento pelo SUS de todas as regionais aqui do Paraná. E nós queremos essa equivalência. Então, havendo espaço no Bom Jesus, havendo espaço no Centro de Atenção Materna e Infantil, que vai ser a nossa maternidade, o nosso hospital pediátrico, nós poderemos ampliar as vagas de atendimento. Nós só queremos fazer o bem para a população de Toledo. Nós só queremos governar a nossa cidade para todos. Nós sabemos como a política é feita. Nós estamos preparadas. Eu estou preparada para esse jogo sujo. Nada me impressiona. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Essa é a verdade. E vocês sabem que eu sei. Teve um vereador agora que num grupo de WhatsApp saiu defendendo, dizendo que aqui em Toledo nós só temos duas possibilidades. A esquerda com o Beto e a direita com o Lúcio. O senhor não tem vergonha, vereador Wagner Delave, de escrever isso? Depois de ter trocado mensagens comigo lá no início do ano, tentando me levar para o seu partido PSD, dizendo que nós não poderíamos deixar o PP no poder. E agora, quando o senhor não consegue mais fazer as suas articulações, o senhor cai de paraquedas nesse mesmo grupo político e vem fazer a defesa desse candidato, que o senhor dizia que não poderia continuar, senhor Wagner Delávio. Por favor, cresçam! Tenham postura diante da população. É uma vergonha o que vocês estão fazendo. Atacando a minha candidatura, a população cansou desse tipo de imbróglio. A população cansou de ver os cargos comissionados em férias, defendendo o seu cargo em grupos de WhatsApp, emporcalhando as conversas dos grupos com figurinha e propaganda política. A população não quer mais isso. A população quer uma prefeitura que esteja alinhada com os interesses da população. E é por isso que a população vai votar 36 no dia 15. A única candidata de direita aqui em Toledo sou eu. A única candidata de direita que abertamente defendeu a eleição do presidente Bolsonaro em 2018 fui eu. A única candidata que tem o apoio da família Bolsonaro sou eu. A única candidata que vivencia os valores da direita sou eu.
A única candidata que não usa dinheiro do fundo partidário, essa excrescência. O senhor Lúcio já está batendo quase 400 mil reais de recurso em sua campanha. Enquanto nós ultrapassamos pouco mais de 100 mil reais, isso com doações estimadas. Não tem um tostão de dinheiro público. A única candidata que não usa dinheiro público na campanha sou eu. E a única candidata que vai quebrar esse mecanismo da política em Toledo sou eu. Sem fundo eleitoral, sem apoio da velha política, sem conchavos, sem toma lá da cá. Nós somos a única candidatura que pode devolver Toledo ao lugar que ela merece no oeste do Paraná. E é por isso que eu peço o seu apoio, eu peço que vocês compartilhem esta live, que vocês devolvam esse orgulho de ser cidadão de Toledo, que vocês mostrem para a população que é possível mudar de verdade. E é por isso que as pesquisas não trazem o meu nome. É por isso que eles tentam tirar o meu nome de cena. É por isso que eles tentam fazer o que a gente chama de teatro das tesouras. Eu deixei provado por A mais B que Beto e Lúcio e Tito estão juntos, sempre estiveram e nada muda. O próprio candidato, o Coelho Furlan, ele fala em todas as suas lives que ele quer ser o síndico do condomínio e que ele quer chamar, inclusive, o senhor Pagnussá e o senhor Lúcio para governarem junto com ele. É tudo farinha do mesmo saco. Então, assim, temos possibilidade de mudança? Temos. Qual é a única possibilidade? 36. Uma candidatura íntegra, limpa, que não tem medo de falar a verdade, que está do lado da verdade. O lema da minha campanha é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Deus está iluminando o meu caminho. É com essa fé que nós seguiremos adiante nesta última semana de campanha. E vamos mudar Toledo de verdade. Em nosso governo, ninguém ficará para trás. Um grande beijo, bom almoço para todos. Compartilhem esta live. A verdade precisa ser levada aos 4 cantos da nossa cidade.